Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos retomar aqueles exercícios que nós fizemos com o auxílio da calculadora, só que a gente vai retomar hoje a solução algébrica, tá bom? Veja, a solução algébrica, ela envolve o processo que a gente chama de fatoração dos polinômios. Então, quando a gente tem polinômio envolvido, x², x menos 1, e aqui a variável que eu vou colocar agora, que tende a 1, quando a gente faz a substituição direta, lembra, isso aqui fica 1 ao quadrado menos 1 dá 0, e aqui 1 menos 1, 0. Então, nós tínhamos lá aquela indeterminação, aquele resultado do qual a gente não conseguia decidir, lembra? E aí nós pegamos a calculadora, fizemos a aproximação pela direita pela esquerda, mas agora a gente está cansado, falou, não, eu cansei de ficar nessa substituição, né? Então o processo que a gente vai usar é o processo de fatoração. Eu vou usar aqui a divisão de polinômios para mostrar a fatoração, e aí quando a gente faz a fatoração, eu costumo dizer o seguinte para vocês, assim, ó, a gente está fazendo essa fatoração, como nós fizemos o procedimento aritmético, para que a gente consiga sair da indeterminação que eu tenho, 0 sobre 0, fazer a substituição direta e calcular o limite, tá certo? Chegar o resultado ali sem ter toda aquela trabalheira da aproximação, errar na aproximação, substituir errado e etc. Tá? Então, via indeterminação, polinômios, significa que esse polinômio aqui, ele é fatorável. Agora, observem, porque eu vou dizer aqui, ó, que isso é importante. Percebeu que x tende a 1? Então, esse caso aqui, ó, o fator comum, quer dizer, se x tende a 1, x menos 1 passando para cá, ó, eu tenho x menos 1. Esse x menos 1 é o fator comum que vai ser eliminado da expressão em cima e embaixo. Agora veja, que eu já tenho x menos 1 na parte de baixo. Então ela já está pronta aqui, ó, para eu fazer a minha simplificação. O problema é exatamente achar o outro fator que multiplicado por x menos 1 vai dar esse x ao quadrado menos 1 aqui em cima. Tá? Então eu vou usar a divisão de polinômios, mas veja, eu poderia usar produtos notáveis, que é uma diferença de quadrados, se você enxergar isso aqui, ó, como x ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu poderia usar ele. Poderia usar também o dispositivo de Brio-Ruffini para poder fazer essa fatoração. Tá? Eu estou fazendo aqui no cantinho da lousa, porque eu vou dizer para vocês uma coisa bem sinceramente. Não é necessário mostrar o processo de fatoração. O que eu quero que você mostre é a fatoração em si. Como é que você chegou a esse resultado? Para mim não é muito importante, tá? Eu vou explicar aqui alguns métodos que a gente aprende aqui no terceiro ano, no terceirão, às vezes no segundo ano do ensino médio, sétima série, agora é o oitavo ano, né? Mas você em algum momento da vida viu isso. Eu vou fazer esse processo, então aqui, ó, x ao quadrado eu vou dividir por x menos 1. Lembra, eu sei que ele é o fator comum, porque se x tende a 1, x menos 1 tende a 0, ele é o fator comum. Então eu vou pegar esse polinômio x ao quadrado, esse aqui de cima, ó, não tem aquela expressão que acompanha o x, eu vou ter que completar então com 0x e aqui o menos 1. Tá? Completo ele, faço a divisão, como todas aquelas videoaulas que a gente vê de divisão, até na aula do professor Marcelo ele explicou. Se você voltar lá no vídeo, ele faz esse método com vocês. Muito bem. Então aqui, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x. X multiplicado por x dá x ao quadrado. Aqui, então, eu coloco menos x quadrado. É mesmo o mesmo algoritmo da divisão que eu faço com os números. Tá bom? X multiplicado por menos 1 dá menos x. Vai vir para cá como mais x. Não tem outra peça para encaixar aqui, ó. Primeiro elemento desaparece, 0x mais 1x vai dar 1x, né? E aqui, menos 1. X dividido por x vai dar 1, então aqui dá mais 1. 1 que multiplica o x, então multiplicando, ó, 1 multiplicado por x dá 1x, vem para cá como menos x. 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1, vem para cá como mais 1. Percebam que aqui na última passagem o resto é 0, por isso que eles são divisíveis. Então, olha só, se eu multiplicar x menos 1, que está aqui, por x mais 1,
e somar com esse resto, eu vou ter esse resultado que é x ao quadrado menos 1, que era essa expressão que estava aqui em cima, né? Então aqui, ó, coloco a expressão aqui, o x mais 1 que eu encontrei aqui, né, desse quociente aqui, ó, vou trazê-lo para cá, ó, setinha, e vou agora simplificar, ó, vou cortar aqui, cortar esse x menos 1 aqui. O que é que vai restar aqui embaixo? Vai restar o limite, estou calculando o limite agora de uma expressão um pouquinho mais simples, que é só o x mais 1. Já que eu eliminei o x menos 1, que era o 0 sobre 0, essa indeterminação. Troco o x por 1, então aqui, ó, no lugar do x eu coloco 1, mais esse 1, esse não vai errar, e 1 mais 1 vai no dedinho, conta 2. Então, portanto, o limite, ó, você está vendo o que significa portanto? Portanto, o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, a função original aqui, ó, quando x tende a 1, o resultado que ela tem, que ela assume é o 2. Então veja, esse é o método de solução algébrica. Não preciso pegar a calculadora, montar a tabela de valores, mas eu preciso entender pelo menos o algoritmo da divisão aqui, ó, para eu poder fazer a fatoração do polinômio, tá? Eu disse para vocês também que eu poderia usar o dispositivo de Breuil-Ruffini, tá? Isso também tem videoaulas inúmeras no Khan Academy gravado para se usar esse dispositivo. Então veja, eu vou mostrar aqui no próximo exercício como é que eu uso esse dispositivo e como é que a gente chega ao resultado. Então aqui eu fiz a divisão, eu poderia usar o dispositivo de Breuil-Ruffini, tá? Eu vou usar o dispositivo no próximo exercício, tá? Então na questão 2, vou apagar aqui, né? Não preciso esperar ninguém copiar, porque você volta o vídeo e anota quando você quiser. A gente vai para o exercício 2, né? E aí agora a gente vai usar o dispositivo de Breuil-Ruffini. Professor, eu posso usar sempre a divisão? Posso. Eu posso usar sempre o dispositivo? Pode. Eu posso inventar um processo? Pode. Eu posso perguntar para o amigo como é que fatorar? Pode. Eu só quero que você fatore a expressão, elimine o fator comum e calcula o tal do limite. Tá bom? Então lembra que nesse caso a gente tem na expressão polinômios e uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então olha lá, limite, exemplo 2, aqueles que nós fizemos com a calculadora, menos 2x. Aqui na parte de baixo é x menos 2 quando o x tende a 2. Então, novamente, se eu fizer a substituição, trocar aqui o x por 2, isso aqui dá 2 ao quadrado 4, menos 4 também aqui é 0. E na parte de baixo, 2 menos 2, 0, indeterminação, ou seja, não consigo avaliar isso aqui, vou fazer a fatoração. Então, aqui, ó, na linha de baixo, limite, x tende a 2, agora observe, se x tende a 2, x menos 2 é o fator comum que tem que ser eliminado, não é? Então eu já vou colocar aqui, ó, eu sei que aqui tem que aparecer um x menos 2, aqui embaixo já tem um x menos 2, está pronto. Então não preciso fatorar a parte de baixo, já está fatorada. Agora, eu preciso descobrir qual é a expressão que, multiplicada por x menos 2 vai dar x ao quadrado menos 2x. Muito bem. O que eu vou fazer? Ao invés de fazer a divisão de polinômios, poderia fazer a divisão. Eu vou usar um dispositivo de Breuil-Ruffini. Tá? O que é o dispositivo de Breuil-Ruffini? Ele consiste num algoritmo da divisão, só que usando somente os coeficientes, a parte numérica do polinômio. Tá? Muito bem, então observem que aqui é x ao quadrado menos 2x, que eu vou dividir por x menos 2, por quê? X tende a 2, x menos 2 tende a 0, é o fator comum. Só estou tentando descobrir quem é que eu vou encaixar aqui, ó. Não é? Então eu vou repetir aqui, ó. A raiz, que é o 2, sem mudar sinal, esse 2 eu coloquei aqui. Aqui, ó, é 1x ao quadrado. Então, 1 menos 2x menos 2. E o termo independente não tem, é 0. Preciso completar, Trent?
Não precisa, mas se quiser, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é quando é no meio aqui que falta o elemento, como naquele outro exemplo. No final, não faz muita diferença. O dispositivo diz assim, ó, repete o primeiro valor, tem professor que fala, escorrega um aqui, ó. Aqui você multiplica e soma com o próximo númerozinho. Então, 1 multiplicado por 2 dá 2. 2 positivo somado com menos 2, 0. Então, olha só, o que é que apareceu aqui? Apareceu 1. Então, eu tinha um polinômio de grau 2 dividido por um polinômio de grau 1. O resultado aqui vai ser x. Né? Então, aqui, 1x mais 0. Vou colocar só o x. Ou seja, o fatorzinho que eu vou colocar aqui em evidência é o x. Eu poderia ter feito também esse exercício, levando em consideração o fator comum que é o x, colocar o x em evidência. Tá? Mas eu resolvi mostrar o dispositivo para você ter uma outra opção. E se eu fizesse a divisão de polinômio, Trentinho? Eu ia colocar x ao quadrado menos 2x mais 0 dividido por x menos 2. Ia fazer a divisão, x ao quadrado por x ia dar x. Multiplicar x por x ia dar x ao quadrado, ia colocar aqui com o sinal oposto, menos x quadrado. Aqui daria menos 2x. Vou colocar aqui o mais 2x. O que ia acontecer aqui? Zero, tudo que é abaixo 0, 0, então ia dar o próprio x, que é o que apareceu aqui. Feito isso, o que eu faço? Elimino o fator comum. Eliminado o fator comum, eu eliminei a indeterminação. Então agora eu tenho limite para x tendendo a 2 de x, vê se você não vai errar, troca o x por 2, quanto é que dá isso aqui? 2. A gente pintou sempre 2? Não, lembra, esses dois exemplos aqui, o resultado é 2. Coincidência, eu escolhi, talvez errado os exercícios, não vai acontecer mais isso nos outros dois exemplos, tá? Senão o cara acha que, então é sempre 2. Não. Aí eu sempre tenho que dividir. Não, você pode usar qualquer um dos mecanismos. Ó, dispositivo, a divisão, inventar. Isso não me importa como é que você vai fazer. Isso não importa. O interessante é que você saiba que precisa passar por um processo de fatoração para eliminar a indeterminação e interpretar o limite de uma expressão mais simples. Para não ter que pegar a calculadora e ficar gerando resultados, mandando e-mail, Trentinho, eu não consigo interpretar o resultado, não cheguei a lugar nenhum, né? Veja, não dá para fazer todos os exercícios por esse caminho. Tem um exercício que eu propus a semana passada, você tinha que usar a calculadora, porque não tinha processo de fatoração. Tendia, se não me engano, para menos infinito. Um número muito grande, negativo, né? Então também não dá. Perceba que eu só consigo, repetindo, só consigo aplicar esse método da fatoração quando dá 0 sobre 0, eu tenho um polinômio aqui. Se não der 0 sobre 0, der um número sobre 0, tá? Um número diferente de 0 sobre 0, aliás, né? Porque 0 é um número também. Mas se der um número diferente de 0 sobre 0, então significa que eu estou diante de uma situação que tende a mais e a menos infinito. É o que a gente vai comentar também depois, mais adiante. Bom? Vamos para o número 3? Então, a terceira questão, olha só. Nós vamos ver aqui o que nós vamos usar, se a gente divide, a gente faz o dispositivo. Eu acho que o dispositivo é bem prático, tá bom? Mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta da divisão, tem gente que gosta de usar produtos totáveis, quando é possível, né? Que é quadrado perfeito, diferença de quadrados. Tem que saber bem o uso dos produtos notáveis. Legal? Então, olha aqui, ó. Aqui, novamente, eu tenho o polinômio. Eu tenho 9 aqui em cima, menos 3 vezes 3 que dá 9, 0. E aqui embaixo 9 menos 9, que também é 0, uma indeterminação. Agora o que eu faço? Agora eu vou ter que fatorar as expressões dos dois elementos, né? Vou ter que fatorar os dois elementos aqui. Então, eu vou pegar aqui o x ao quadrado menos 3x, eu vou aplicar a divisão de polinômios. Então, x tende a 3, x menos 3 tende a 0. Os fatores, lembra, que vão aparecer aqui em cima, serão o x menos 3, né? E aqui também o x menos 3. E na parte de baixo eu vou usar o dispositivo de Brillo-Ruffini, né? Então aqui, ó, dividindo x ao quadrado por x vai dar x,
x multiplicado por x a x ao quadrado menos x ao quadrado, estou dividindo os polinômios, x multiplicado por 3 dá menos 3x, vem para cá como mais 3x. Então, ó, eliminei 0, x é o fator comum, coloco o x aqui em fator comum em evidência. Eu podia ter feito também já direto, ó. X ao quadrado dividido por x vai dar x, 3x por x vai dar, aliás, 3x por 3 vai dar o x aqui. Então, se eu distribuísse esse x, eu voltaria até x ao quadrado menos 3x na expressão. A parte de baixo, eu tenho x ao quadrado menos 9, então eu vou usar o dispositivo, ó. Dispositivo de Breuer-Ruffini, e aqui divisão de polinômios. Então, no dispositivo, eu coloco aqui, ó, a expressãozinha que é o 3, aliás, o divisor aqui, né? O 3, o número que zera os polinômios, e aqui embaixo eu vou colocar só o coeficiente, o 1, não tem o x a primeira, eu completo com o 0, não esqueçam, e aqui menos 9. Vou repetir esse 1 aqui, ó, multiplico 1 vezes 3, 3, somo, 3 vezes 3, 9, e 9 menos 9, 0, né? Então, aqui o que sobrou? Sobrou 1, era um polinômio de grau 2 dividido pelo polinômio de grau 1. Então, sobrou aqui 1x mais 3. Tá? Então, aqui, ó, esse é o dispositivo. Podia ter feito a divisão de polinômios também. Então, aqui embaixo vai o x mais 3. Quem lembra de produtos notáveis, essa é a diferença de quadrados aqui no 9, como se eu tivesse um 3 ao quadrado. Então, a quadrado da diferença de dois termos é igual o produto da soma pela diferença desses elementos, né? Então, também podia pensar nisso aqui. Eliminei. O que é que sobrou aqui? Sobrou para se calcular o limite de x tendendo a 3 da expressão x sobre x mais 3. Muito bem, trocando o x por 3, isso aqui vai dar 3 sobre 3 mais 3, que é 6, né? Então, aqui 3 sobre 6, simplificando aqui por 3 e aqui por 3, resultado meio. Lembra nesse exercício que eu chamei a atenção? Na calculadora dá 0,5. No resultado algébrico, meio, 0,5, são resultados, são representações equivalentes, né? Então, significaria a mesma coisa. Tá? Então, tanto faz eu aplicar esse dispositivo, isso aqui, não, na verdade, eu quero você fatora a expressão, não tem que usar a calculadora. Tá? Vamos ao último? A última expressão é um pouquinho mais extensa, né? Então, a última expressão, eu tenho o limite de um trinômio, está completo esse trinômio, né? Um trinômio quadrado perfeito, x ao quadrado mais 2x mais 1. Para quem lembra de produtos notáveis, já, o que eu estou dizendo aqui já tem um significado. Quando eu falo que é um trinômio quadrado perfeito, ele é fatorável pela forma a mais b, né, entre parênteses, ao quadrado. Então, já posso usar isso também como uma expressão para escrever isso aqui na forma fatorada. Mas o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou optar pela divisão de polinômios. Agora, presta atenção aqui, ó. Se eu trocar o x por menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, aqui menos 2. Então, dá 0. E aqui embaixo, menos 1 mais 1, 0. Indeterminado, e eu vou ter que buscar uma forma de fatorar isso aqui. Então, limite para x tendendo a menos 1. Lembra, só é possível eu aplicar esse processo de fatoração, porque eu estou diante de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 que envolve polinômios, e aqui é um número bonitinho, menos 1, 2, 3, etc. Né? Muito bem. Já sei que se x tende a menos 1, x mais 1 é o fator comum que tem que ser eliminado, e ele já está prontinho aqui embaixo, ó. Não preciso fatorar a parte de baixo, só vou ter que trabalhar com a fatoração na parte de cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Dispositivo ou divisão de polinômio? Vou fazer a divisão de polinômio. Você depois experimenta fazer o dispositivo para interpretar essa fatoração que eu vou propor. Eu estou procurando esse elemento aqui, ó. Então, quando eu multiplicar essa expressão por x mais 1, tem que dar x ao quadrado mais 2x mais 1. E aí eu já tenho a forma fatorada para a expressão. Então, eu vou fazer a divisão de polinômios. Divisão de polinômios. Não vai se espantar com o DP, divisão de polinômios, tá? X ao quadrado
mais 2x mais 1 dividido por x mais 1. Como é que você sabe que é dividido por x mais 1, Trentinho? X tende a menos 1, x mais 1 tende a 0. Tá? Sempre eu posso fazer isso? Sempre. Tem até bibliografias que indicam para você, o divisor é x menos a. Tá? O a é essa expressão aqui, ou esse númerozinho que aparece aqui. Só posso aplicar isso nos casos em que tem o polinômio, divisão, determinação do tipo 0 sobre 0. X ao quadrado dividido por x. X, aí eu faço x vezes x ao quadrado. Vem para cá como menos x quadrado. X multiplicado por 1 dá mais x. Eu vou colocar aqui então menos x. Faço a subtração, 2x menos x fica x. E aqui mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1, né? Que vai dar 1. Então aqui fica menos x menos 1 e zera o polinômio. Então significa que a expressão que faltava aqui era o x mais 1, não é? Então, multiplicando aqui, x mais 1 por x mais 1 dá quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que eu disse que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Poderia já ter feito também, ao invés de ter feito a divisão aqui. Simplifico x mais 1 com x mais 1, fica o limite para x tendendo a menos 1 da expressão x mais 1. Troco esse x por menos 1, fica menos 1 mais 1, tendência, limite da função é 0. Né? Legal, eu não escrevi naqueles outros dois, mas aqui é sempre importante você voltar no início da função inicial, a função original lá, a primeira expressão, não essa, fatorada, e lembrar que esse resultado que você obteve é o limite, é a tendência da função quando a variável x se aproxima de menos 1. Então o resultado da função aqui se aproxima de 0. Esse é o limite da função. Tá bom? Muito bem, eu vou propor duas questões para que vocês, três questões para que vocês exercitem esse processo de fatoração e gerar esses resultados que estão aqui. Não precisa postar isso no Google Classes, tá? Eu quero que você resolva e essa vai ser o pontapé inicial para a gente na próxima aula retomar isso, discutir o que você entendeu do método, não entendeu do método, qual a dificuldade que você teve nesse processo de fatoração e a gente conferir os resultados e poder seguir um pouquinho adiante no nosso estudo, tá? Então vamos lá, vou deixar as três questões, vocês exercitam, vou deixar com o resultado, você pode tentar quantas vezes você quiser lá para poder treinar, lembra, é importante assistir esse vídeo, ou o meu do professor Marcelo, ou qualquer outro vídeo que mostre, aliás, esse processo de fatoração, tá bom? Muito bem, questão 1, então, questão 1, peço para você calcular o limite para x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x se aproxima de menos 1. Então, eu não quero que você use a calculadora. Bom, quero que você use o processo de fatoração. A resposta sugerida, onde eu tirei esse exercício, é menos 0,5, ou menos meio, né? Tanto faz aí. Tá bom? 2. O limite para a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Então aqui, o resultado para esse limite é menos 1. E a terceira questão é o limite de 3 vezes x sobre 2x ao quadrado menos x, quando x tende a 0. Então aqui você vai pensar um pouquinho como é que eu vou fazer a fatoração, qual é o fator que eu tenho que colocar em evidência. Mas aqui eu vou colocar x mais 0, que x menos 0 não faz sentido, né? Vai aparecer só x para ser colocado em evidência e perceba que ele já está em evidência aqui em si. Fica mais fácil para você já interpretar como é que você vai
fatorar isso aqui, tem que eliminar o x, interpretar para chegar ao resultado que é menos 3. Então lembra, primeira etapa, verifica a indeterminação, é 0 sobre 0, excelente. Segunda etapa, fatora o polinômio, pode usar a divisão de polinômio, pode usar o dispositivo de Breuil-Ruffin, tá bom? Terceira etapa, fatorou, simplificou o polinômio na sequência, substitui, né? Eles chamam de propriedade da substituição direta, substitui o x e interpreta o resultado. Óbvio que se você eliminou a indeterminação, o comportamento da função naquele ponto na vizinhança é o mesmo, tá bom? Então esse é o limite da função. Legal? Nos vemos a semana que vem, na próxima aula, para a gente retomar essas questões e calcular aí esses limites que eu propus, tá? Obrigado, pessoal. Até lá.